Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Domingues, aqui do Rico Domingues Concurso. Eu estou com vocês nesse vídeo agora, para mostrar exatamente a nossa prova da DEAP. Fizemos ontem, dia 1º de dezembro de 2019, a prova da DEAP feita pela FEPES. Eram 100 questões, das 100 da minha parte, 10 eram raciocínio lógico matemática, e vamos dar uma olhada como foi no geral, tá? Eu vou mostrar para vocês as primeiras questões, e eu já queria avisar, eu separei não por número e nem por dificuldade, apenas por matéria. Então, como eu havia corrigido ontem no meu Instagram, André Rico Domingues, eu já tinha comentado lá, feito uma live, eu tinha mostrado para vocês que nós tivemos 3 de contagem, 2 probabilidade, 2 lógica e 3 de fundamentos. E de contagem, dessas 10 questões, eu tinha classificado 4 como questões fáceis, 4 como médias, porque eu botei trabalhosas, e 2 difíceis, Então, entre média, que é trabalhosa, ou seja, mais do que 3 minutos, e difíceis, nós tínhamos 6 de 10. Então, a prova era mais de 50% bem trabalhosa mesmo. Mas vamos dar uma olhada nas questões agora, como é que caíram. Bom, a primeira que eu queria tirar para vocês, a análise discriminatória, é a 17. Essa 17, ele fala que com os algarismos 5, 6, 7, 8, 9 e 0, formam-se números com 6 algarismos sem repetição, Por exemplo, 0, 5, 6, 7, 8, 9 é o menor dos possíveis números a serem formados. Organizando os números numa lista decrescente, logo o 0, 5, 6, 7, 8, 9 é o último número dessa lista. Qual é a posição do número 869.057 nessa lista? Então, lembrando, ele vai organizar de forma decrescente. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a minha resolução ontem. Então, eu vou mostrar para vocês, no meu papel, como é que eu fui fazendo. Então, a 17 eu fiz assim, o que eu faço? Eu primeiro vou marcar quantos números eu começo com 9. Como ele quer 800 mil e alguma coisa, eu vou começar todos com 900 mil, tá? Então, repara, eu vou pegar todos de 900 mil até 999 mil, que não consegue, mas, enfim, começando por 9, sobrariam 5 algarismos, só pode usar os 5 mesmo, Então, seria a permutação de 5, que é 5 fatorial, é 120. Então, cada início aqui na centena do milhar, cada início entre o 9 e o 8, quem pode usar, eu tenho 120 possibilidades, permutações. Então, dariam 120. Então, já sei que o número que ele quer, que é 8.800 e pouco mil, ele está mais que 120. O que eu faço então agora? Vou para a parte B. Repara que na parte B, eu então tenho que começar com 8. Mas não vou olhar para todos os números com 8. Por que não? Porque o objetivo dele é 869.057. Então o que eu vou fazer? Vou pegar todos com 8 entre 890 mil e 899.999. Por quê? Todos que começam com 8, 9. Porque com certeza vão vir antes, na lista de decrescente, virão antes do que o 8, 6 que ele quer, Então, começando com 8, 9, sobrariam 4 elementos, permutação dos 4, que vão dar 24 resultados. Só que eu tenho também o 8, 7, que vem antes do 8, 6. O 8, 7, como vão sobrar 4, tem mais 24. Então, calma aí, eu tinha 120 mais 24 mais 24, a minha lista, por enquanto, passou de 168, tá? O que eu faço agora? Agora eu começo com 8, 6 e é 9, porque o número que ele quer é 869.057. Então eu comecei com 869 e vão sobrar 3 algarismos agora. E eu tenho 6 possibilidades. E eu listei as 6, 869.750, 869.705, 869.570, depois o 507, depois o 075 e o 057. Então, dos 6, eu vou usar exatamente vou chegar até o último, Então, eu vou usar exatamente o 6. Então, quem seria o gabarito? Qual é a posição que ele se encontra, Então, teria aqui, repara, os 120 primeiros números começando com 9, depois começando com 8, 8, 9 tem 24, mais 24, depois com 8, 7, mais 24, e aí com 8, 6 é onde ele queria, 8, 6 o primeiro tem que ser 9 mesmo, sobrariam apenas 6 elementos, então seria 120 mais 24, mais 24, mais 6, resposta 174, que é exatamente o que ele marcou na letra D. Então essa primeira questão de análise discriminatória, não que era uma questão muito difícil, mas era uma questão bem trabalhosa, para mais do que 3 minutos, que é o que a gente em média nessa prova aí. Imagina, então tome muito cuidado, tá? Já a segunda questão, voltando então o gabarito aqui, da letra D, entre 170 e 175, era 174. A segunda, considere 12 pontos determinados sobre os lados de um triângulo, de maneira que sobre cada lado nós temos 4 pontos e não temos aí no vértice.
Portanto, quantas retas nós conseguimos formar? Essa questão, eu considerei ela difícil, vou mostrar por quê, tá? Porque ela tem uma pegadinha no final, por isso que ela se tornava uma questão um pouco mais difícil. Mas olha só, eu tenho então um triângulo, 4 pontos em cada um dos lados desse triângulo, que não é o vértice, né? Não pode coincidir com o vértice. Quantas retas você consegue formar? Gente, de quantas maneiras, de novo, era contagem. O que eu faço? Me dá uma solução, a reta AB. Troca a ordem, pega a reta BA. É uma reta distinta ou é diferente? É igual. Se é igual, trata-se de combinação. Então o que eu fazia? Eu pegava a combinação dos 12 pontos de 2 em 2, ok? Que foi exatamente o que eu vou mostrar para vocês a conta agora, que era assim, ó. Pegava a combinação de 12, 2 a 2, que era 12 e 11, dividido por 2, 1, que era 66. Então, tecnicamente, conseguiam 66 retas, porém, eu tinha que descontar a combinação dos pontos lineares, colineares, na mesma linha. Por quê? Porque se eu pego, sei lá, a reta AC e CA, é a mesma, tudo bem. Mas se eu pego a reta AD e DA, ou AE, é a mesma reta que o AC, entende? Então tinha que descontar essas retas formadas por cada um desses pontos que são colineares. Então descontava a combinação de 4, 2 a 2, 4, 2 a 2 e 4, 2 a 2. Ok? E se você fizesse essa conta, por enquanto, seria 66 menos 4 vezes 3, dividido por 2, 1, 4 vezes 3, 2, 1, que era 6, 6, 6, né? E a conta até aqui chegava em 48, né? Então tu chegava em 48. Porém, tinha que acrescentar 3. Por que que no final, e essa era a pegadinha ferrada, né? Tinha que acrescentar 3. Por quê? Porque quando você elimina a reta formada por esses pontos, que é a combinação de 4, 2, você está eliminando também automaticamente essa reta possível. Então tinha que acrescentar esses lados do triângulo aqui, que são retas possíveis, tá? Porque na hora que você desconta, você descontava todos. Por isso tinha que acrescentar mais as 3 retas formadas pelos lados. E aí a conta final chegava em 51, que era o gabarito que ele marcava, letra E. Deixa eu até ver o gabarito ali. Letra E, maior que 50, perfeito, nada errado, muito bem, ok? Mas olha só, a primeira trabalhosa, essa segunda bem difícil, né? Porque tinha toda essa pegadinha. E aí vem a terceira. A terceira é uma das questões que eu achei mais leve da prova, né? Então eu falei que tinham 4 questões fáceis. Essa daqui para mim era uma delas bem fácil. Mas ela era um pouquinho, né, comprida, o texto, tá? Mas enfim. Tinha uma criança que trancava a bicicleta num poste com 2 cadeados. Cada senha é constituída de 3 algarismos escolhidos de 0 até 4, escolhido entre 5, né? E as senhas podem se repetir. As senhas podem se repetir, não os algarismos. Ao tentar destrancar a bicicleta, porque os algarismos, você fala aqui, tá? Quem não reparou, os algarismos são distintos, mas a senha dos cadeados pode repetir. Tudo bem. Ao tentar destrancar a bicicleta, nota que esqueceu as senhas. Considere uma tentativa consistente escolher 2 senhas simultaneamente, em que a bicicleta será destrancada e as 2 senhas estiverem corretas simultaneamente. Temos que o número máximo de tentativas diferentes que ele vai fazer é igual a quanto? Então repara como é que eu fiz a solução com vocês essa aí. Fiz assim, ó. Deixa eu fechar isso aqui. A minha próxima resolução está aqui, ó. Então tinha 3 algarismos cada senha, eram 2 senhas. A primeira, se eu botar a senha 0, 1, 2 e trocar a ordem 2, 1, 0, é diferente? Sim, é diferente. Por quê? Porque a ordem ela é importante, tá joia? Então a ordem dos elementos aqui para mim ela era importante. Então o que eu faço? Eu tinha, na verdade, 5 possibilidades na primeira, vezes 4 vezes 3, totalizando 60, arranjo, né? Arranjo simples, ou princípio fundamental, bem tranquilo. Então a primeira senha, eu tinha 5 vezes 4 e tinha 60 possibilidades. E cada uma dessas 60, se você colocar uma senha, eu tenho outras 60 no segundo cadeado. Então era 60 vezes 60, que dava 3.600, que é muito mais que 575, se não me engano, quer ver, ó? Ele marca no gabarito mais que 570, muito maior, tá? Mas era mais para enganar. Agora, essa questão não era difícil, gente. Era uma questão de arranjo simples, ou princípio fundamental. Eu sei que olhando agora parece muito fácil, na hora é sempre mais complicado, né? Mas essa questão aqui eu analisei como uma questão mais leve, tá? Então nós tivemos a primeira trabalhosa 17, a segunda mais difícil, aquela dos triângulos, né? Dos pontos do triângulo, e a terceira mais leve, que é essa de arranjo ou princípio fundamental, tá joia? Então, gente, na questão 16, tá? É uma questão de probabilidade que diz o seguinte: José envia uma mensagem para vários amigos e a chance do José enviar para o Augusto é 70%, 7 em 10. E, em geral, a probabilidade que as mensagens do José para o Augusto caírem no spam, ou seja, não serem entregues na caixa principal, é de 60%. Então, dá 70% que ele envia, 60% desse valor
vai para o spam, ou seja, não vai para a caixa principal. Ele pergunta qual é a probabilidade, então, do Augusto não receber uma mensagem do José na caixa principal, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão? Essa que eu falei para vocês tinha uma pegadinha no final e tinha que tomar muito cuidado, por isso que eu classifiquei ela como difícil. Bom, eu vou chamar PE a probabilidade do José enviar uma carta para Augusto, que é 70%, né? 7 em 10. E vou colocar de P, de não cair, na probabilidade de não cair na principal, de cair no spam ou não principal, que é aquela 6 em cada 10 que ele envia, né? Ele pergunta qual é a chance do Augusto não receber uma carta do José na caixa principal. Então, quais seriam? Eu teria a probabilidade do José enviar para Augusto e cair no spam, ou seja, não cair na principal, que vai dar 7 em 10 vezes 6 em 10, que vai dar 42%. E a maioria parou aqui, mas tinha que tomar cuidado porque eu também tenho como a chance de não cair aquelas que não são enviadas para o Augusto, né? Ou seja, mais 3 em 10. Se o cara envia 7 em cada 10, 3 em cada 10 não são enviadas. Então tinha que tomar cuidado que eu tinha que somar esses 30% aí. Então a resposta é 42% mais 30%, 72%, está aqui, gabarito letra D, Dinamarca, que está aqui, ó, maior que 70, menor que 75, isso mesmo, 72%. Fechado? Gente, já na questão 21, ele dizia para mim que um cantor decide compor uma música para homenagear duas pessoas. O nome das duas pessoas é escolhido aleatoriamente num conjunto de 14 homens e 16 mulheres. Qual é a probabilidade de ser escolhido 2 homens? Essa eu classifiquei quase como fácil, eu acabei classificando como difícil por causa do resultado final. Eu botei como trabalhosa, desculpa, não difícil, tá? Por quê? Repara para mim a solução. A solução, eu fiz assim, ó. Qual é a chance? Homem-homem. O primeiro homem é 14 em 30, o segundo é 13 em 29. Então, isso aqui era eventos dependentes, bem tranquilo. O máximo que dá para simplificar é 14 em 30, divide por 2, dava 7,15. Esse produto, 7 com 13, é 91, 15 com 29 é 435. E aí, falei, cara, a FEPESE sempre bota o resultado em porcentagem. Então, tinha que carregar essa manga e fazer a divisão. A divisão dava aproximadamente 0, 2, 0, 9, 1, aí não precisa nem continuar, né? E aí, colocando em termos percentuais, era 20,91%. E o gabarito dessa questão era a letra B de Brasil, que ele marcava para mim maior que 20, menor que 22,5. Então, olha só, essa questão homem e homem não era tão difícil, mas eu classifiquei ela como trabalhosa, não difícil, por causa da divisão final aqui, ó. Tinha que ter um pouco de paciência, mas essa era bem acessível, né? Então, de probabilidade, tinha aquela da pegadinha de somar os 30%, que não ia para o Augusto, e a segunda não tinha pegadinha, mas tinha essa divisão que era com um pouco mais de calma, né? Vamos dar uma olhada na terceira questão. Terceira matéria. E aí entramos em lógica. Nós tivemos 2 questões seguidas de lógica. A gente comentou e falou bastante. Gente, a FEPESE costuma ser bem repetitiva. Então aqui eu vou classificar as 2 como fáceis. Ok? A primeira, ele me dá Gabriela rica, então Lucas não é chato. Se Flávia ou Joana são organizadas, então Gabriela é rica, mas ora o Lucas é chato. Então me dá 3 ideias, tem uma frase simples, levanta a mão pro céu e agradece, né? Vou mostrar para vocês a resolução. Olha lá a resolução escrita. E a resolução é assim, ó, agora me perdoa os nomes. Não é essa, porque essa aqui é a questão próxima, mas essa aqui, ó, 22. Que é aqui, ó. Se Gabriela, então não Lucas, Flávia ou Joana, então Gabriela, mas ora o Lucas, né? Então me dá uma frase simples, adota tudo com verdade e começa com Lucas. Lucas é verdade, obrigatoriamente não Lucas é falso. Se não Lucas é falso, Gabriela tem que ser falso, que é o caso Vera Fischer não pode ser uma frase falsa. Se Gabriela é falsa, continua falso. Pelo mesmo caso de ser condicional, quando a consequente é falsa, a antecedente tem que ser falsa para o conjunto da verdade. Então, Flávia ou Joana, acho que era Joana, é uma frase falsa. E eu falei, a FEPESE sempre conclui no último valor que ela preenche. Se Flávia ou Joana é falso, o que vai ser verdade? Nem Flávia e nem Joana, que é o que ele traz no gabarito letra D. Olha lá, confere. Flávia e Joana não são. Então a negação de não Flávia ou Joana é não Flávia e não Joana. Então botou Flávia e Joana, não, ok? Esse era o gabarito, perfeito, tá vendo? Ó, nenhum problema, muito bem, né? E a próxima de lógica, que é a 23, que é essa daqui,
Assinale para mim a alternativa logicamente equivalente a: se Rafael é meigo e Beatriz pontual, então João não é alto ou Ana é leal, né? Essa questão aqui, eu falei, equivalência, frase única, ele sempre bota uma composta no antecedente, composta consequente, que é muito legal, porque trabalha com equivalência e negação ao mesmo tempo, né? E aí, como é que eu faço? Contrapositiva. Vamos dar uma olhada na contrapositiva? Agora sim, volta à questão anterior. Contrapositiva. Rafael e Bia, deixa eu só lembrar os nomes bonitinho. É Rafael e Bia, João e Ana. Então tá assim, ó. Se Rafael e Bia, então não João ou Ana. Quem é a contrapositiva? Não João ou Ana vira João sim e Ana não. E a contrapositiva vai ter que negar Rafael e Bia. Como é que eu nego? Não Rafael ou não Bia. E o gabarito ficou com a letra D, C de Canadá, bem tranquila. Só lembrando que ele fez uma comutativa aqui, ó. Ele ainda brincou com comutativa. Toda frase com E e com O eu posso comutá-la, né? Então o gabarito no gabarito assim, ó. Se Ana não e João sim, então Rafael não ou Bia não, né? Então essa aqui era uma equivalência, as duas de lógica, eu considerei bem mais tranquilas, bem fáceis. Vamos dar uma olhada então nas três últimas de fundamentos. Quando entrou em fundamentos aqui, na verdade, ele podia ter atirado para vários lados, me chamou um pouco a atenção que ele botou 3 questões da mesma matéria, né? Podia ter variado um pouco, ter buscado outras coisas, mas não quis, ok? Botaram 3 questões juntos, problemas que envolvem conjuntos, uns em tabela, outros em diagrama, legais. Vamos dar uma olhada nessas questões, vou começar com vocês por essa daqui, a 18, né? Que é a primeira na ordem de conjunto que aparecia lá. Eu tenho então uma trabalhosa, 2 trabalhosas e uma leve, uma bem fácil. Essa daqui eu considero um pouquinho trabalhosa. Assim, ó, no supermercado nós temos 60 homens e 45 mulheres. 60% das mulheres são atenciosas e 25% dos homens não são atenciosos. Então, quantos funcionários são mulheres ou atenciosos, né? Vamos dar uma olhada na resolução dessa questão? Ela está aqui, ó. Essa questão 18 é legal porque ela é uma questão de conjunto com tabela. Porque nós temos homens e mulheres, atenciosos e não atenciosos, são 4 elementos, 2 a 2, distintos entre si, disjuntos entre si, não tem interseção. Então, como é que eu fiz? Fiz assim, ó. O texto me diz que são 60 homens, 45 mulheres. Ali me fala que 60% das mulheres, ou seja, 60% dos 45, são atenciosas. Então, tem 27 mulheres aqui. Conclusão, são 18 aqui, porque a soma tem que dar 45. E ele fala que 25% dos homens, que são 60, não são atenciosos. Descobri que é 15. Homens não atenciosos são 15. Logo, os homens atenciosos são 45, porque a soma dos homens tem que dar quanto? 60. Aí ele pergunta, nesse conjunto todo, quantos são mulheres ou atenciosos. Então você pega as mulheres, união com os atenciosos. Pega toda mulher, soma com o atencioso e subtrai essa região. Porque somou 2 vezes. Ou então somos 3 elementos aí, deu, né? Então essa soma aqui no final dava 90, né? Então repara aí, 90, o somatório, 45 mais 27 mais 18, é 90, letra C, 45 mais 27 mais 18. E o gabarito, esse era gabarito fechado, 90, né? Foi a única que não trouxe entre, mas muito legal, tá joia? A próxima, também de conjunto, essa um pouquinho mais elaborada, gostei, para ser sincero, mas vou classificar como trabalhosa também. Que fala que numa empresa tem 600 funcionários, metade é homem, 300 mulheres, né? Desses 380 passam mais de 2 horas por dia na internet, e 308 caminham para o trabalho, e 250 fazem os 2, né? Passam e... muito bem. E aí ele fala somente das mulheres. 150 passam de mais de 2 horas, 100 caminham e 50 fazem os 2. Aí ele pergunta quantos homens não fazem nenhum e nem outro. Cara, essa era muito legal. Por quê? Vou mostrar para vocês a resolução. Era legal fazer essa questão resolvida também em tabela. Por quê? Nós temos homens e mulheres e aqui tinha uma interseção entre mais de 2 horas e caminhar. Tinha a região apenas caminha, mais de 2 horas apenas caminha. Então repara aqui que eu fiz. Ele começa enunciado dizendo que são 600 pessoas. Metade homens e metade mulheres. Muito bem. Depois do enunciado, ele fala que mais de 2 horas e caminhar são 250 pessoas. E ele fala que mais do que 2 horas são 380. Se eu já botei 250 na interseção, apenas mais de 2 horas seriam 130. Aí ele fala para mim
que 308 caminham, do total de pessoas, né? 308 caminham. Se eu botei 250 na interseção, apenas caminhar para completar os 308, faltaram 58. Muito bem. Aí ele vai para o texto comentando sobre as mulheres. E ele coloca assim, ó, 50 das mulheres levam mais de 2 horas e caminham, assistem mais de 2 horas de TV e caminham. Então tinha 50. E ele fala que 150 passam mais de 2 horas. Se eu já botei 50 na interseção, tinha que subtrair apenas mais de 2 horas, seriam 100, para completar os 150. E ele fala para mim que 100 mulheres caminham. Se eu já botei 50 na interseção, seria apenas caminhar 50. O que eu faço agora? Eu vejo que a soma dessa coluna tinha que dar 130. Já tinha colocado 100, então faltavam 30. A soma dessa coluna é 250. Botei 50 nas mulheres, seriam 200 homens que fazem os dois. Muito bem. E a 58 era a soma dessa coluna. 50 era mulheres, então 8 é homem. Então repara que eu tirei esses números aqui de baixo pela soma das colunas. Aí a pergunta é, quantos homens não passam mais de 2 horas e também não caminham? Então o que eu faço? Eu tenho, fazendo os dois, eu tenho 200. Eu tenho apenas 2 horas, 30, ou seja, seriam 230 que passam mais de 2, e apenas caminhar 8, ou seja, os que caminham são 208. Mas eu quero saber quantos não fazem nenhum nem outro. O que eu faço? Eu somo essas 3 regiões, que é a união de homens com mais de 2 horas ou caminhar. E se eu somar essa região aqui, vai dar exatamente 238. Desculpa, 238. E quantos homens são no total? 300. Então olha só o que eu fiz. Lado de fora. Vai ser os 300 menos os 238, que vai dar exatamente 62, que é o que traz a letra C, ó. Maior que 60 e menor que 65, esse é o gabarito. Então essa questão, ela é bem legal, não era tão fácil, tá? Mas eu não classifiquei ela também como difícil, mas sim como trabalhosa, porque dava um trabalho gigante para você pensar. Então pensa nisso, em conjunto, sai para a interseção máxima e vá subtraindo. Agora tinha que olhar somente para as mulheres, somente para os homens e no geral também, que são essas quantidades aqui, ó, que foram dadas no enunciado. Tá joia? E a terceira e última, e aí vem para a última questão da prova, a 25, que é essa daqui, ó. Essa é a última questão da prova, eu também classifiquei ela como fácil. Também é conjunto, mas agora são apenas 2 diagramas. Que ele fala que tem um aeroporto, 200 entrevistados, e ele fala que 80 utilizam ônibus, 46 táxi e 22 ambos. E ele quer saber quantos que não usam nem ônibus e nem táxi, ou seja, lá de fora, né? Então repara que eu fiz assim, ó. Última questão. Então tem ônibus, táxi, sai pela interseção máxima 22, 80 ônibus, já coloquei 22, faltam 58. 46 táxis, já botei 22, faltam 24. Se eu somar essa região aqui, vai dar exatamente 104, que está aqui, ó. Vai dar o 104. Como são 200 entrevistados, quantos vão estar ali fora? Pega 200 menos o 104, tá joia? Menos a união. Então a resposta era um 96, e aí 96, letra D, Dinamarca, olha lá. Ele marcou assim, ó. Maior que 95, menor do que 100. Gente, então olha só, essa foi a prova de lógica, da parte minha, de raciocínio lógico matemático. Lembrando, 3 de análise combinatória, 2 de probabilidade, 2 de lógica e 3 de fundamentos. A prova foi trabalhosa? Foi. Eu acho que a FEPES colocou textos muito longos? Colocou. Podia ter colocado um pouco mais leve algumas questões. Tinham várias pegadinhas, mas tinha um mínimo ali 4 questões bem acessíveis, tá? As 2 de lógica, para quem estudou, uma de conjunto e uma de, que eu classifiquei com vocês como análise combinatória, aquela dos cadeados, tá joia? Então assim, ó, gente, cuidado com as questões da minha parte, mas no geral é assim mesmo, o concurso a gente tem que estar sempre bem preparado. Foi difícil para você, foi difícil para todos, né? Mas é o seguinte, se fosse eu, faria um pouquinho diferente, faria. Eu acho que fundamentos podia ter colocado as questões de conjunto, que foi muito legal, mas podia ter colocado outras matérias também, né? Na parte de probabilidade, eu achei que foi legal, colocou as duas, né? 2 probabilidades bem legais de fazer, só que eu acho que de repente podia cair um pouquinho mais leve, de repente. Mas, enfim, a prova já passou, daqui para frente a gente vai olhar para frente, esperar o resultado, mas sempre lutando, tá? Força, garra, até o nosso próximo encontro.